Olá, Novas São Femininas, aqui para mais um devocional. Nós estamos nessa jornada revestidas de força e hoje a gente vai estar falando sobre nunca só. Você em algum momento da sua vida você já se sentiu só? Em algum momento da sua vida você já pensou que algumas lutas elas são unicamente exclusivas suas? Hoje nesse devocional a gente vem aprender um pouquinho daquilo que a palavra de Deus declara. 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, Paulo ele dá uma instrução a nós e ele diz assim: não sobreveio a vocês tentações, em outras versões estão lutas, né? Que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possa suportar. Que maravilhoso receber esta palavra e entendermos que, embora que jamais, né, a gente possa ver o rosto de outras mulheres que vivem no mundo, a gente tem um entendimento que mesmo sem vê-las, mesmo sem conhecer o nome, talvez eu nunca nem vá ver você, né, pessoalmente, mas você vai me ouvir, quem sabe, e a gente pode pensar assim: poxa, no curso da vida, eu sou a única que passa por essa luta. Não. Existem certas adversidades, certas lutas que muitos de nós vamos enfrentar. E serão desafios até mesmo iguais, né? O que vai nos fazer a diferença são as nossas proporções de como nós a enfrentamos. E a Bíblia, ela promete isso. Coríntios, o Senhor, ele diz assim: olha, todos nós estamos acometidos de ter problemas, de estar em adversidades, porque as lutas não são exclusivas para uma única pessoa. Mas uma das coisas que nós precisamos ter a convicção e a certeza é que diante delas nós nunca estaremos só diante das nossas provações e nem nas nossas vitórias. É interessante isso. E uma coisa que aprendemos e precisamos aprender, que muitas das vezes o inimigo das nossas almas, Satanás, ele vem tentando nos fazer ter pensamentos isolados de que nós somos as únicas a passar tal dificuldade, que nós somos as únicas a passar por tal lutas, e isso são algumas mentiras que ele tem sussurrado nos ouvidos de algumas mulheres, né? E se talvez eu estou falando para você e você já passou por essa experiência ou tem passado por essa experiência, hoje eu queria que você entendesse que isso é uma mentira, é um engano que muitas das vezes ele vem colocando no seu coração, querendo fazer você entender que você é a única a lutar com isso, e não é. Saiba que essas mentiras, elas não podem prevalecer. Uma das mentiras também que muitas das vezes ele vem colocar é que ninguém é tão ruim quanto nós. Muitas das vezes ele tenta até, né, nos fazer pensar que alguma das lutas que nós temos é porque realmente nós somos ruins. E isso não é uma verdade. Cristo hoje quer que você entenda isso. E se de alguma forma, né, você já tem ouvido ou ouviu alguma dessas mentiras, quem sabe um pensamento de que Deus tem pessoas favoritas, Deus ele favorece, né, algumas pessoas e outras não. Entenda que Deus ele não tem favoritismo em relação a cumprir palavras e nem a manifestar as suas promessas. E uma das coisas que nós precisamos ter, como mulheres revestidas de força, é termos o nosso coração humilde e obediente à palavra do Senhor. Isso vai nos validar, na verdade. E é interessante que nós precisamos ter esse coração humilde e aberto, obediente à palavra do Senhor, porque quantas das vezes nós estamos com o nosso coração arrogante, prepotente, cheio de justiça própria, e na verdade não foi para isso que o Senhor nos chamou.
E não é para isso que o Senhor tem nos revestido de força. Na verdade, nós precisamos ouvir melhor Deus nesses últimos dias. Sabe, queridas, nós precisamos parar de andar por conta própria, porque muitas das vezes nós estamos cansadas e sobrecarregadas. E tem algo que Deus, nesse devocional revestida de forças, que Ele quer que nós venhamos aprender. É que Ele é um Deus que levanta os cansados e quebrantados. E Ele nos convida. Tiago 1, no versículo 5, ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá livramento de boa vontade. E se pedirmos, nos será concedido. Há um número imenso de mulheres tão preciosas, mas que muitas das vezes estão se sentindo sozinhas e isoladas. E essa jornada, o Senhor está trazendo ao nosso coração a oportunidade de nós percebermos que nós não podemos mais andar sozinhas e que é hora de nós nos unirmos, nos fortalecermos, fazer parte de uma congregação, de uma igreja, de uma comunidade. Não é apenas frequentar um culto, mas é estar unidas. Então, uma mulher revestida de força é uma mulher que ela anda em unidade e aprende, porque os nossos desafios, as nossas lutas, por mais que pareçam ser diferentes, mas tem algumas coisas que são iguais e que nós podemos umas fortalecer as outras. Nós podemos estar unidas em força, junto, orando umas pelas outras. E hoje, uma das coisas que nós precisamos entender é que quando nós andamos sozinhas, isoladas, o primeiro sentimento que vem sobre a nossa vida são espíritos de acusação. E muitas das vezes essas acusações, elas são mentiras e enganos que Satanás coloca na nossa vida. E um exemplo, quantas pessoas hoje estão vivendo, com a doença do século, que é a depressão, a ansiedade, as doenças psicossomáticas, simplesmente por conta de procurar excessivamente resolver algumas lutas e às vezes se sentir sozinhos. Por isso que é tão importante nós valorizarmos a questão de estarmos com alguém e alguém que nos fortaleça em Cristo Jesus. Sabe, queridas, o Senhor, Ele é o nosso Redentor e não o nosso acusador. E é muito importante que nós venhamos não estar só, mas estar com o Senhor e nos permitir que pessoas que possam ser bênção de Deus na nossa vida possam também fazer parte da nossa vida. É muito importante nós estarmos em comunidade. Por isso, uma razão de que Cristo nos coloca no corpo dele em formato de igreja. E quando nós nos conectamos com outras pessoas que até já passaram por lutas igual a nossa, nós somos encorajadas a ter fé. Quem sabe a sua vitória hoje seja um testemunho de fé para outras pessoas. E é tão importante não só você receber, mas como você também compartilhar aquilo que Deus já fez sobre a sua vida. E o Senhor nos convida hoje, para não andar sozinhas e também para nós sairmos com fé e ousarmos crer. Quem sabe você está me ouvindo e você está passando por um momento difícil. Eu quero incentivar você, se agregue a uma comunidade, não esteja só, procure alguém que possa ser bênção de Deus sobre a sua vida, se conecte com pessoas, a gente aprende com pessoas, e pessoas que às vezes já venceram lutas, que nós ainda precisamos aprender a vencer, ser encorajadas, Quantas vezes nós estamos reunidas com pessoas que só falam palavras negativas, mas que nós venhamos estar com pessoas que realmente têm uma palavra de Deus, uma palavra de coragem, de fé, e que nós venhamos sair, ousadamente crendo, porque o nosso Deus, Ele é fiel a nós, sabe? Deus, Ele é fiel para conosco. Permita-se nessa jornada aprender um pouco em Deus, ser revestida de força,
Eu quero lhe assegurar nesse devocional, porque creio nisso. Deus, ele não está zangado com você. Ele não é o seu acusador. Ele não está mais disposto a ajudar outras pessoas somente e não ajudar você. E saiba, você nunca estará sozinho se você entender o propósito de Deus para sua vida. Andar sozinho é andar sem direção. Mas quando nós andamos com o Senhor, na sua presença, nós recebemos a cura. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que à medida que você se propor a permitir o Senhor a se manifestar na sua vida e se permitir que a fé e a graça do Senhor esteja, que você receba a cura. E à medida que você for curada, você possa se tornar na vida de outras pessoas um testemunho de fé e de coragem. E que essa sua jornada seja encorajadora para a vida de outras pessoas e principalmente para a vida de outras mulheres. Porque eu sou forte, né? Você é forte. Não porque temos força em nós mesmos, mas porque não estamos sozinhas. O Senhor é o nosso Redentor e não o nosso acusador. Que você possa receber esta palavra e que se talvez algum sentimento ainda no seu coração de acusação, de mentiras, de engano, que você possa receber a cura do Senhor sobre a sua vida. E saiba que o Senhor, Ele te ama em uma medida extraordinária, que o amor dele está além daquilo que você possa imaginar, que você possa abrir o seu coração, que você possa receber com muita graça essa palavra e que você possa continuar nessa jornada para ser revestida de força e para caminhar e ter um testemunho encorajador de fé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, até o próximo, e eu creio que Deus tem muitas coisas ainda a se manifestar sobre as nossas vidas. Não perca, cada momento, cada palavra dessa é um momento que vai nos edificando e nos fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa viver extraordinariamente a palavra de Deus.